Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 12 de abril de 2024. Vou falar hoje para vocês a questão da paralisia que está afetando a economia russa, ou seja, a economia real. Vou separar da economia de guerra e que ela, por causa dessa paralisia, ela está caminhando para um colapso. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. A governadora do Banco Central da Rússia, a doutora Elvira Nabiullina, publicou um artigo no Instituto de Economia, que faz parte da Academia de Ciências da Rússia, falando que ou a Rússia aumenta o PIB ou ela vai colapsar, porque a economia russa, segundo ela, nesse artigo, está paralisada. Vamos começar analisando a questão do que é a principal renda da Rússia. A principal renda da Rússia é do setor de energia, ou seja, petróleo e gás. A Rússia reduziu em 471 mil barris a produção de petróleo. E o Kremlin ainda disse que poderia reduzir até 1 milhão. Por que, de fato, ele reduziu isso? Por causa da guerra. Dos 33 refinarias, 14 já não funcionam, né? Ou foram destruídas ou funcionam parcialmente. E aí vocês podem dizer, não, mas a Rússia pode reparar isso, ela pode recuperar. Não pode. Mesmo aquelas que estão apenas danificadas, não foram destruídas, não pode porque as peças deles, isso já ficou claro, né? A própria Rússia reconheceu isso, dependem do exterior e está muito complicado de achar peças para remontar aquilo que foi danificado. Então vão continuar não funcionando. Então é um grande problema para a Rússia, é por causa disso que ela reduziu. De todo o petróleo hoje exportado, 33% é quem consome é a Índia e 55% é consumido pela China. Quero colocar apenas como uma curiosidade, sem nenhuma crítica, o maior comprador de óleo diesel ano passado, em 2023, da Rússia foi o Brasil, né? Ajudou bastante a máquina de guerra da Rússia. Apenas um comentário a passar, né? Mas esse é o principal produto de exportação. A Rússia não tem produtos de consumo que ela exporte e que haja um grande consumo no Ocidente ou mesmo na China. Não tem. Os carros hoje que ela consome são carros vindos da China, mas que já por causa da crise reduziu bastante também a importação desses carros. Então a economia russa está efetivamente declinando. A economia de guerra cresceu. A Rússia está colocando muito dinheiro na economia de guerra. Todo o dinheiro que está entrando, praticamente, quem está mais enriquecendo na Rússia hoje são os proprietários das indústrias que fabricam material bélico, quer seja armamento ou munições. Esse pessoal está faturando muito dinheiro. Mas o dinheiro dos impostos internos está acabando, porque a economia está paralisada, né? O que vem é das exportações de energia, desses produtos de energia, que está muito afetado e está diminuindo. Então, os técnicos acham, os analistas internacionais, que o fôlego dele não é mais, da Rússia, né, dela, não é mais do que 2 anos. Bom, para vocês terem uma ideia, comparado apenas os 2 primeiros meses os primeiros meses desse ano, com 2021, né, com os primeiros meses de 2021, quando aí não havia guerra, a guerra começou em fevereiro de 2022, quer dizer, havia guerra já desde 2014, mas ela estava morna, né? A Rússia em 2021, nesses primeiros meses, teve de renda, ou seja, recebeu 367 bilhões da exportação de petróleo. Mas a Europa estava comprando. A Europa deixou de comprar depois da guerra. Em 2024, apenas com esses países principais, comprando alguns outros também, ali o Uzbequistão,
Cazaquistão, etc., devem estar comprando também, ela faturou apenas 17,5 bilhões de dólares. Olhem a queda em mais de 2 anos de guerra, né? Então é uma queda muito grande, isso na economia é um tombo, né? É um tombo na economia. E é agravado porque houve um êxodo de mão de obra por causa da guerra. Quando a guerra começou, independentemente de qualquer coisa, muitos cientistas, né, que inclusive houve um confronto verbal e até jurídico do ditador russo com a Academia de Ciências, ou seja, muitos cientistas foram embora. Mas muita mão de obra qualificada foi embora. E eles foram com suas famílias. Esse pessoal dificilmente vai voltar na Rússia da situação de hoje, talvez nem no futuro, porque vão se estabelecer lá fora, né? Mas daí, em 2022, em agosto, o presidente ditador disse que ia fazer uma mobilização, ia mobilizar 300 mil homens. Por causa desta mobilização, mais de 1 milhão de pessoas, homens, saíram da Rússia, porque ele ia mobilizar homens para a guerra. Principalmente das regiões onde demandam um serviço qualificado, né? Professores, médicos, dentistas, engenheiros, técnicos de informação, etc, etc, etc. Esse pessoal foi embora e está empregado lá fora, não está mais na Rússia. Bom, mas a par disso, já hoje, a estatística fechada hoje, dia 12, as baixas da Ucrânia de homens que a Rússia teve na Ucrânia vão a 451.700 homens. Então são números absurdos, ou seja, praticamente 2 milhões de pessoas já abandonaram a Rússia em mão de obra qualificada que não repõe. Tanto que, segundo os números, né? Isso, números lá da Rússia, que eu disse, vocês vão olhar lá se tiverem dúvidas sobre o que eu estou falando. Só que está em russo, tá? Mas tenham lá, peguem alguém que traduza e vocês vão ver isso, que existem, segundo o Banco Central, a governadoria do Banco Central da Rússia, um déficit de mão de obra hoje de 4,8 milhões de pessoas qualificadas e não tem para preencher na Rússia. O desemprego está baixo, apenas 2,8%, está baixo. Mas eles não conseguem completar as vagas, né? Então está existindo esse impasse, né? E segundo também a governadoria do Banco Central, a aposentadoria é uma das mais baixas do mundo. Ou seja, a mulher na Rússia se aposenta com 58 anos. E hoje a maioria das vagas está sendo preenchida por mulheres, justamente porque houve esse êxodo de homens que achavam que não tinham nada a ver com a guerra, eles chamavam a guerra de Putin, não é guerra nossa, não é guerra da Rússia, e também pelas baixas que aconteceram lá no teatro de operações na Ucrânia. E se a gente comparar, é uma das mais baixas do mundo das mulheres, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a mulher se aposenta com 66, na Alemanha também. No Japão, com 64 anos a mulher se aposenta, né? Então existe uma diferença, ou seja, essas são as economias desenvolvidas e que são motores do mundo, né? Ou seja, o Reino Unido com 66 anos, a Holanda, a Itália e a Austrália, que é um pouquinho mais, com 67 anos. Agora, a Rússia está praticamente nos patamares, um pouquinho acima de países como o Uzbequistão, China, né? Que se aposentam com 55 anos, o Vietnã com 56 anos. Então está sobrecarregando e a mão de obra hoje está mais preenchida por mulheres, justamente por causa da carência de homens. E isso influi também diretamente, esse êxodo e essas baixas na guerra, na taxa de natalidade da Rússia, que está diminuindo. Ou seja, a Rússia, para um país crescer, ele tem que ter pelo menos 2,4 nascimentos, né? Abaixo disso é população decrescente, eles estão com 1,9 a taxa de natalidade, ou seja, é muito baixa, né? E o homem na Rússia aposenta-se com 63 anos. É bom, quer dizer, é ruim, né? E dentro de uma expectativa de vida que eles têm de... já vou dizer aqui para vocês, aqui para não perder, que eu andei compilando isso lá do site, né?
A expectativa de vida é muito baixa, de 66 anos. E a mulher em torno de 70 anos é a expectativa de vida deles. Por causa disso, a aposentadoria, ou seja, eles não têm o mesmo perfil de qualidade de vida que o país desenvolvido de primeiro mundo, já não tinham. E agora, com a mortalidade, com as baixas por causa da guerra, a situação ficou pior. Então é um impasse que a Rússia está, mas parece que o ditador russo não tem sensibilidade para isso. Um setor que está começando não, já faltou mão de obra e muitos morreram na guerra, foram obrigados a ir para a guerra, foram para a linha de frente, são os médicos. A Rússia hoje está discutindo contratar médicos onde? Na África, mas aí tem um outro problema que eles estão discutindo, barreira da língua, né? E a barreira do racismo russo. Existem regiões na Rússia, e mesmo nas capitais, o russo é muito racista. Então estão discutindo isso de prós e contras, e eles não têm onde buscar médicos. Na realidade é essa. E parece que alguns médicos da África também não quiseram vir, porque os salários dos médicos caíram. Né? Então, além da escassez de médicos, eles caíram muito no setor de saúde. E todo o setor de enfermagem, médicos em geral, especialistas, caíram sensivelmente os salários. Tudo isso causado pela guerra. Onde os salários subiram são justamente naqueles especializados onde há escassez de técnicos, de engenheiros, de matemáticos, de físicos, aí os salários subiram. Esses dados tudo também você pode pegar lá na governadoria do Banco Central da Rússia. O que a gente conclui disso? A gente conclui: a Rússia está sofrendo problemas na economia já a curto prazo. E, a longo prazo, com essa população em declínio, com esse êxodo de sal para fora. E se ele fizer outra mobilização, que ele está dizendo que vai mobilizar mais 300 homens, ele não sei se vai conseguir, mas não sei se vai que mais 500 mil vão fugir para o exterior ou mais 1 milhão. Pode ser que chegue a 3 milhões de pessoas que vão estar fora. Ou seja, a longo prazo, eu diria o seguinte: em 1 ano, talvez a Rússia já entre em colapso já em 1 ano a economia deles. Estão segurando meio na força policial para assustar o povo. 2 anos, com certeza, vamos chamar assim popularmente, a vaca vai para o brejo. Eles estão sofrendo muito com isso e o retorno disso, dessa economia, vai ser muito difícil. Então, acho que é o grande calcanhar de Aquiles, do grande erro dessa guerra criminosa que esse Kremlin e seus dirigentes criminosos iniciaram contra a Rússia. Todo o povo russo está sofrendo e vai sofrer e vai demorar muitos anos, mais de 1 década para se recuperar, como demorou mais de 1 década depois que a União Soviética ruiu. De 91 até agora. Aí em 2 anos o cara arrebentou com a Rússia, com a economia da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.